Vamos lá, querido aluno, querida aluna. Hoje, na nossa aula, da nossa disciplina de Noções de Informática para Concurso Público, nós falaremos como tópico principal internet. Mas dentro desse mundo da internet, falaremos sobre conceitos básicos e utilização de ferramentas e demais elementos na navegação, tá bom? Falaremos um pouco sobre correios eletrônicos, o nosso e-mail, em especial Gmail e Outlook. Falaremos sobre navegadores da internet, em especial Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, tá? E até o já extinto Internet Explorer, que foi substituído pelo Microsoft Edge, mas ainda, por incrível que pareça, é cobrado em provas de concurso público. Falaremos um pouco também sobre armazenamento em nuvem, que está aí tão presente no nosso dia a dia, tá? Buscas e pesquisa, os navegadores, motores de busca da internet, grupos de discussão, redes sociais, que não tem como falar de internet sem citar rede social, e pincelaremos mais uma vez plataforma de comunicação e colaboração, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Lembrando que nós temos uma aula específica só sobre plataforma de comunicação e colaboração, tá bom? Fica comigo aí, vamos ao final resolver questões sobre esses tópicos de acordo com o que é mais cobrado nas provas de concurso público, ok? Vamos lá. Primeiramente, link. Link é uma conexão de um ponto ao outro. Um link é uma referência a outra página ou documento. Por exemplo, você está utilizando ali um documento do Word e nele tem uma frasezinha sublinhada de azul, ok? Quando você clica nela, ele te leva para uma página da internet, uma página web. E nessa página estão informações específicas que aquele link aponta. Então, o link é um lugar que te leva de um lugar que te transporta de um local, um documento para uma página da internet, um documento para outro documento, de determinado ponto daquele documento para um outro parágrafo, por exemplo, tá? Os PDFs, hoje em dia, você tem a possibilidade de ir lá no sumário, clicar num tema daquele sumário e ele já te levar para a página onde está aquele tópico lá. Ok? Link é isso. Algo em um documento que te leva de um lugar para o outro. URL. O URL nada mais é que o endereço ou recurso disponível na rede. Por exemplo, www.google.com é a URL, é o endereço daquele site, daquela página da internet ou também de um documento guardado ali na internet que você pode ter acesso pela URL, tá? Navegador web. Navegador web são os browsers. Pode aparecer na tua prova navegador, pode aparecer browser, tá? Não esquece dessa informação aí. Navegador serve para você navegar na internet. Ou os famosos browsers. São softwares, programas de computador, utilizados para acessar e visualizar páginas disponíveis na internet. Os navegadores mais cobrados em prova: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, que foi quem substituiu o Internet Explorer, mas o Internet Explorer versão 11, que foi a última, também é muito cobrado. Recursos comuns entre navegadores. Cookie são pequenos arquivos criados pelos websites que o usuário visita. São usados para lembrá-los de suas preferências, fornecer conteúdo relevante para ele, melhorar a navegação e aumentar a eficiência de busca. É como se você personalizasse a sua experiência de navegação. Todas as vezes que você acessa determinado site, ele começa a coletar informações suas, tá? Para te dar uma experiência melhor, sobretudo, as outras vezes que você retorna naquela página, naquele site. Qual o problema relacionado à segurança apontado neste contexto de cookies? Como o cookie acaba coletando informações suas, nós podemos aí ter algum problema relacionado à sua privacidade, tá? Privacidade quanto aos seus dados pessoais, privacidade quanto ao seu comportamento naquele site, tá bom? É sempre um ponto controverso quanto aos cookies, essa relação com a privacidade. Quais são os tipos de cookies que existem? Cookies de sessão são armazenados na memória, e aqui ele fala a memória temporária do computador, a memória RAM, e não possui data de validade. Sendo assim, quando o navegador é encerrado, eles são permanentemente perdidos. Cookies persistentes são gravados no HD, no disco rígido do computador, e possuem uma data de validade.
Assim que essa data chega, ele será removido do HD, ok? Cache do navegador. Por que cache do navegador? Porque lá no contexto do hardware, em especial os processadores, nós temos a memória cache, que é uma memória super rápida, super cara, e está presente dentro dos processadores do cérebro da máquina. É um armazenamento temporário, cache do navegador, que tem o propósito de deixar os sites mais rápidos. Ele funciona armazenando arquivos temporariamente no computador do usuário, evitando recarregá-los novamente. Um site que possui muitas páginas, muitas imagens, por exemplo. Primeira vez que você acessa ele, você pode sentir uma lentidão, porque ali ele está carregando todas aquelas imagens e guardando na cache do navegador. A segunda vez em diante que você abre o mesmo site, tudo já abre mais rápido, porque ele já tinha salvo as informações ali, otimizando a tua experiência como usuário. Histórico de navegação. Registra as páginas visitadas pelo usuário até que ele decida excluí-lo. Para acessá-lo, independente do navegador, basta acessar o atalho de teclado Ctrl H. Grave isso aqui, tá? Ctrl H para acessar o histórico de navegação de um navegador. Isso é muito cobrado em prova de concurso público, ok? Botão favoritos, para que serve um navegador? São páginas salvas pelo usuário, você que diz que vai tornar aquela página uma favorita, a fim de tornar o seu acesso futuro mais fácil e rápido. O usuário pode organizar essa página em pastas de acordo com o seu interesse e com apenas um clique no link salvo acessar a página. Para adicionar o favorito, independentemente do navegador, basta pressionar Ctrl D de dado. Guarde essa informação aqui também, tá bom? Pop-up. Uma janela que se abre automaticamente ao acessar um site. Geralmente ela é utilizada para solicitar que o usuário se inscreva em uma lista de e-mail para receber mais conteúdos ou siga um perfil de alguma rede social vinculada ao site. Pop-up é aquela paginazinha que abre no meio da tua tela, falando de alguma promoção, falando de algum link para um outro site, está sempre te oferecendo um serviço adicional ali, tá? Cuidado com pop-ups em sites não confiáveis, porque pode ser uma isca que golpistas utilizam para se privilegiar das suas informações pessoais, tá bom? Botão de identidade, cadeado fechado. Aparece na barra de endereço quando o usuário visita um site seguro. Ele indica, cadeado fechado, que a conexão é segura e que as informações digitadas durante a navegação no site, como por exemplo, senhas e números de cartão de crédito, permanecem privadas quando são encaminhadas para o site. Vamos ver isso um pouquinho mais à frente, tá bom? Recursos comuns entre navegadores, tá? Recursos comuns entre os navegadores, ok? Esses recursos comuns, RSS, são informações, tá? É como uma central de notícias no teu navegador, tá? É como se você recebesse informações de diversos veículos de comunicação sobre os assuntos do momento. Questões de política, educação, tecnologia, aquelas informações do teu interesse, tá? Navegação anônima, ok? Navegação anônima. O que é a navegação anônima, pessoal? Navegação anônima nada mais é que a possibilidade de você acessar uma página sem que essa página, sem que esse navegador guarde, ok? Guarde as suas informações. Quais informações? Histórico, senhas. É como se você navegasse anonimamente, ok? Tá? Vou botar para carregar novamente aqui, internet. Ok? O RSS que eu falei para você agora há pouco. E navegação anônima. O que você tem que guardar sobre navegação anônima aqui? Em cada, ou melhor, cada browser, cada navegador possui um nome específico para a sua navegação anônima, ok? No Google Chrome chama navegação anônima, no Mozilla Firefox se chama privativa, e no Edge se chama in-private, ok? A banca vai te perguntar como se chama de acordo com cada navegador, tá?
O que que ela faz? Não permite que o navegador memorize a atividade do usuário. Nelas, os navegadores não salvam as seguintes informações: histórico de navegação, cookies e dados dos sites, e informações fornecidas em formulários que você preenche online. Porém, é possível que a atividade do usuário ainda esteja visível para os websites que ele visita e seu provedor de acesso à internet. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que entre você e o navegador, e você e o provedor de internet, haverá uma comunicação que ficará registrada naquele provedor. Entre você e o site que você está acessando, ficará o registro do seu acesso no site. Mas você, no seu navegador, no seu computador, as informações não ficarão guardadas, tá bom? Firefox Sync, sincronização do Google, são recursos que cada um desses navegadores tem, ok? Para que você personalize a sua experiência no seu computador e guarde seus favoritos, seu histórico de navegação, usuários e senhas. Mas quando você estiver em um outro equipamento que não o seu, que você comumente usa, você também consiga trazer essas informações para ele, tá? Qual é o problema relacionado com segurança da informação aí? É que são informações suas, usuários e senhas seus. De modo que, se você utilizar isso em um outro computador, é importante que, ao final da utilização, você mande o navegador apagar essas informações. Tá bom? Ok? Em especial, o Google Chrome, você pode criar perfis, você pode criar contas de usuários para usar aquele navegador. Quando você abre o navegador Google Chrome, ele tem lá os usuários criados, tá? Você pode editar ou apagar, você pode criar um outro usuário, ok? E naquele usuário, as suas informações estão lá guardadas, especificadas, tá? Estudo das janelas do Google Chrome, do Microsoft Edge, do Mozilla Firefox, tá? Cada janela de navegador possui botões em comum, tá? Mas o que é que pode mudar? Nomes, posições e funcionalidades. O que é importante você fazer? Analisar cada janela, praticar, mas também memorizar o que se chama cada botão e o que cada botão faz. A banca vai te perguntar, ok? Como eu realizo determinada alteração no navegador XYZ, Google Chrome, ou Microsoft Edge, ou Mozilla Firefox, que são os mais famosos, tá? Por exemplo, perceba que o botão configuração no Google Chrome é representado por esses três pontinhos aqui, tá? No Microsoft Edge também são três pontinhos que estão lá no canto direito, também se chama configurações. Mas no Mozilla Firefox são três tracinhos, um embaixo do outro, ok? E se chama ali abrir menu. Perceba que a diferença entre os navegadores, tá? Mas todos têm botão voltar e avançar, todos têm botão recarregar página, todos têm janela e adicionar guia, 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 todos têm os botões de janela minimizar, maximizar e fechar, ok? Todos têm barra de endereço, que é onde você digita o URL do site ou da página que você vai acessar. Todos têm barra de favoritos, ok? Tem muita coisa que vai te ajudar, que é comum entre eles, mas tem informações específicas de cada navegador, tá bom? Leia, memorize, pratique. Outra coisa que chove em prova de concurso público, atalho de teclado. E aqui eu trouxe para você uma lista dos atalhos de teclado que mais são cobrados em provas de concurso público. Alguns se repetem entre os navegadores? Sim, alguns se repetem. Por exemplo, histórico de navegação. Eu tenho aqui no Microsoft Edge o Ctrl H. No Google Chrome, histórico de navegação, Ctrl H. No Mozilla Firefox, histórico de navegação, Ctrl H, ok?
mas pode ser que outras informações sejam específicas de cada navegador. Leia, releia, pratique, ok? Não tem mistério. Assim como você aprendeu Ctrl+C copia, Ctrl+V cola, você vai fazer o mesmo processo nos atalhos de teclado dos navegadores. Isso a banca vai te cobrar, ok? Conceitos de internet, que você sabe que é a rede mundial de computadores, tá? Eu falo computadores, mas você sabe que existem os dispositivos IoT, Internet das Coisas, que estão presentes na internet, tá? São equipamentos que estão conectados à rede de comunicação, trocando informações, provendo recursos, compartilhando serviços, tá? Características da internet, formada por diferentes redes, por exemplo, quanto à sua extensão geográfica, redes LAN, MAN, WAN, PAN, que já vimos em aulas passadas. 2. Para acessá-lo, o usuário precisa utilizar algum provedor de acesso à internet, ok? A empresa de telefonia móvel ou provedor que você tem um contrato. Terceiro, tecnicamente baseado em comutação de pacotes, e aí o estudo dos pacotes TCP, TCP/IP. Quarto, teve sua origem na ARPANET, e aí conta um pouco da história da internet, que também é legal, é curioso, e às vezes pode cair na tua prova, tá? O surgimento da internet, quanto ao contexto histórico, tá bom? Já a intranet é uma rede interna. Se a internet é externa, é mundial, a intranet é dentro, é interna. Pertence a uma empresa, a um órgão público, a uma universidade, ok? E permite que somente os usuários que fazem parte do contexto daquele local tenham acesso a essa rede e possam acessar as informações, compartilhar os seus recursos e serviços, tá? Características da intranet. Isso cai muito em prova, ok? A intranet utiliza as mesmas tecnologias, serviços e protocolos, no caso TCP e IP da internet. A internet é a rede mundial, a intranet é fechada, mas elas utilizam os mesmos serviços, tecnologia, serviço e protocolo, ok? E o que é a extranet? Já te falei de internet, já te falei de intranet, agora eu vou te falar da extranet, tá? É uma rede de computadores que permite acesso externo controlado, sendo uma extensão da rede local de uma organização, ou seja, de uma intranet. É como se você acessasse a intranet de fora da empresa, tá? Eu costumo dizer o seguinte: a extranet é utilizada por parceiros e clientes, que através da internet acessam uma intranet. A extranet é o acesso de uma intranet pela internet. A extranet é o acesso a uma intranet pela internet. Ok? Guarde isso. Protocolo HTTP, que é o nosso protocolo de transferência hipertexto. É um protocolo de comunicação do tipo cliente-servidor. Ele é a base de qualquer troca de dados entre cliente e servidor na web e utiliza a porta 80. Isso aqui, volta e meia, é cobrado em prova de concurso público, tá? Quando você olhar na URL e tiver um http está falando desse carinha aqui. Como funciona? Quando o usuário digita o URL, o endereço de um site ou um recurso disponível na internet, na barra de endereço do navegador ou browser, e clica em algum link, ele faz um pedido, uma request via HTTP para o servidor, onde fica a página hospedada. O servidor lê o pedido e entrega o conteúdo para o usuário, ou seja, exibe na tela do computador, tablet, telefone a página solicitada. O navegador está no teu equipamento. Você digita o endereço, a URL, tecla Enter. Pela internet, ele vai lá no servidor, solicita, faz a requisição e ele devolve o conteúdo para você. Tá bom? Códigos de status de recurso HTTP. Isso aqui é mais específico para quem vai fazer concurso na área da tecnologia da informação, tá? Mas fica aí de curiosidade e informação também para você, ok?
Eles indicam se uma requisição HTTP foi corretamente concluída. E são agrupados nas seguintes classes. E aqui a gente tem as classes desses códigos. Cada código desse retorna uma informação ou um erro, tá bom? Código de status de resposta HTTP que mais são cobrados em provas de concurso público. O código 200, que informa que a requisição foi bem sucedida. O código 404 não encontrado, página não encontrada. 301 movido permanentemente. 403 acesso proibido, ok? Isso vai aparecer na tua tela quando há um problema ou uma confirmação de entrega e requisição. No protocolo HTTP. Já o protocolo HTTPS, e aí você tem o acréscimo de um S, tá? É o mesmo protocolo de hipertexto, porém com uma forma mais segura, tá? Porque ele utiliza certificado SSL de segurança. Então ele atribui àquela página, àquela URL, àquele site, uma camada de segurança naquela navegação, tá? Geralmente você vai ver lá HTTPS e tem o cadeadinho que nós já vimos anteriormente dizendo que está seguro aquele site. Como a gente está falando de segurança, a gente puxa uma palavra que a gente sempre conversa aqui nas aulas e vê muito nas questões, que é criptografia, tá? Criptografia nós estudamos a fundo lá na nossa aula de segurança da informação, tá bom? Protocolo FTP. FTP é o protocolo de transferência de arquivos, porque file em inglês é arquivo, ok? É o protocolo utilizado para a transferência de arquivos ou dados entre um servidor e um cliente. Utiliza a porta 20 para transferência de dados e 21 para controle de conexão, tá bom? Telnet é um protocolo que permite o acesso remoto a qualquer host que esteja sendo executado no modo de servidor. Para efeito de comparação, ele é menos seguro que o SSH. O SSH é um protocolo de rede que permite ao usuário acessar, modificar e gerenciar servidores pela internet. Ele usa criptografia de chave pública, que fornece autenticação e encriptação entre os hosts. E aí a gente fala dos princípios de segurança da informação, que nós vimos na aula específica sobre isso, tá? Disponibilidade, confidencialidade, integridade, ok? Utiliza a porta 22 do TCP e opera na camada de aplicação. Protocolo SMTP, ok? É um protocolo utilizado para enviar mensagens de correio eletrônico. Guarde isso, tá? Enviar quanto para receber e-mails na intranet, ok? A porta 25 e 587. Detalhe, o SMTP não criptografa e não autentica, tá? O objetivo dele é simplesmente remoto ao servidor de correio eletrônico. Ele permite que todas as mensagens contidas em determinada caixa de correio sejam transferidas ou baixadas sequencialmente para a máquina do usuário. Se o SMTP envia o POP3, baixa as informações, tá? Nós temos o POP3S, que possui ali uma camada de segurança. Lembra que o S refere-se a SSL que nós vimos anteriormente, tá bom? Para quem o POP3 e o POP3S não são recomendados. Não é recomendado para quem acessa e-mails em diversos dispositivos, ok? Protocolo IMAP4 é um protocolo de recebimento de correio eletrônico. Já vimos protocolo que envia, que baixa a mensagem e agora o que recebe, ok? Permite acessar os e-mails de uma conta sem baixar. Por isso que eu estou dando essa diferenciação para você. Envio, baixar e-mail, receber e-mail são coisas diferentes, tá? Ao utilizá-lo, o usuário pode, então, ler as mensagens no dispositivo sem necessariamente baixá-las. Tá bom? E MAP4S acrescenta aí o S de segurança com o protocolo TLS e o SSL, que a gente já viu, utiliza criptografia, tornando mais seguro. Para quem o IMAP4 é recomendado? Para quem acessa e-mails em dispositivos diferentes, tá? Ok? Portas TCP para memorizar e gabaritar na prova.
Portas são muito cobradas em concursos públicos de informática, em especial para quem vai fazer concurso para cargos específicos de informática, tá? Não quer dizer que não possa ser cobrado para outros cargos, tá bom? Fica aí o protocolo e a porta para você ler, reler e guardar. Ainda falando de protocolos no contexto da internet, nós temos o nosso famoso IP, Internet Protocol, ou protocolo de internet, que é responsável pelo endereçamento dos dados. Na internet, cada dispositivo, o host, e cada roteador, equipamento meio, concentrador da rede, recebe um endereço IP, que codifica seu número da rede e seu número de host. Portanto, o IP serve para identificar o computador na internet, assim como o CPF identifica uma pessoa, um cadastro, tá bom? O endereço IP é representado por um conjunto de 4 números, tá? IP versão 4, ok? Esse aqui é um exemplo de IP. 92, 148, 12, 182, tá bom? Mas também temos o protocolo versão 6, o IP versão 6. Na aula sobre redes de computadores, nós diferenciamos bem o protocolo IPv4 do protocolo IPv6 e as suas características, tá ok? Lembrando que, por exemplo, o protocolo IPv4 tem 32 bits, o protocolo IPv6 tem 128 bits, ok? Leia, releia e grave essas informações. Aqui nós temos um exemplo de protocolo IPv6, tá? Quanto à internet, o que é o domínio? É um nome utilizado para localizar e identificar o endereço na internet. Em outras palavras, domínio é o nome do site. Exemplo de domínio .com.br, .org.br, .net, etc. Tá? O ROIS é um serviço protocolo que possibilita identificar o proprietário de um determinado domínio. Traceroute é um serviço de possibilidade de encontrar o endereço IP de determinado domínio, além de mostrar todo o caminho que o computador do usuário percorre até encontrar a página web necessária desejada, tá bom? DNS, Domain Service System, ou nome em português, é o sistema de gerenciamento de nomes hierárquico distribuído operando segundo suas definições. O que é que ele faz? Examina, atualiza o banco de dados, resolve nome de domínio IP. Na internet, a gente digita google.com, mas para os computadores isso é uma sequência numérica, tá? É um IP, não é um nome. Fica mais fácil para a gente decorar nomes do que números, sequência numérica, tá bom? E aqui a gente mostra como ele funciona, que é exatamente o que eu te falei. Pega o nome textual e converte numa sequência numérica, no caso IP, tá? Linha de escada ou dial-up, que a gente não utiliza mais faz muito tempo, mas como histórico, como para a gente saber como surgiu as comunicações e a internet, é bem importante a gente saber a origem disso aí. É um meio de acesso à internet que utiliza a rede pública e a telefonia comutada, tá? ADSL é o meio de acesso à internet onde a conexão é feita usando uma linha de telefone ligada a um modem e os dados trafegam em alta velocidade, tá? Nós temos aqui a evolução, o 2G, na verdade, a primeira geração de internet móvel celular, o 2G, o GPRS, o ED, 3G, o 4G e o 5G, tá bom? Cada evolução dessa baseia-se, ou melhor, procura oferecer para o usuário subitamente uma conexão mais rápida, um envio e recebimento de dados de maneira mais célere, tá ok? Que é o conceito de ad hoc, tá? É a rede que não possui nó central. Nela, os computadores associados podem enviar dados diretamente uns para os outros. O que é o BSS? É uma rede na qual vários dispositivos se comunicam através do uso de um dispositivo central denominado Access Point. O que é o conceito de ESS? O conjunto de BSS pelos próprios Access Points. DHCP, protocolo que atribui dinamicamente endereço IP às máquinas, ou automaticamente. Você não precisa entrar na configuração do equipamento, do celular ou do computador e digitar o protocolo IP, tá? Porque o protocolo DHCP faz isso automaticamente para você. Serviço NAT
Possibilita que sejam utilizados IPs virtuais em redes locais. Tecnologia I3E. I3E refere-se a 802, refere-se à tecnologia de barramentos, estrela, com cabos e par trançado. 802.5, Token Write, anel. 802.11 é o protocolo que iniciou o Wi-Fi. 802.11g opera de micro-ondas. 802.15 é o Bluetooth. 802.16, WiMAX. Ok? Isso aqui são protocolos que são criados, são padrões de tecnologia que são cobrados em prova de concurso público. E o que a gente tem que saber aqui? Identificar o número do padrão com a tecnologia responsável, tá? Muito específico também para quem faz concursos na área de tecnologia da informação. Termos internet, upload e download. Basicamente, o upload é a ação de enviar arquivo ou informação para a internet. E o upload é o contrário. E o download é o contrário. Você baixa a informação. Upload você sobe, download você baixa informação, tá? Protocolo TCP, é o protocolo de transmissão e controle, é um protocolo da camada de transporte, do TCP/IP e modelo OSI utilizado para envio de pacotes de dados. Características do TCP: orientado à conexão, é full duplex, assegura a entrega, divide automaticamente as informações em pequenos pacotes. Protocolo UDP, assim como o TCP, é um protocolo da camada de transporte e utilizado em envio de dados, tá? Em comparação ao TCP não é confiável. Por que não é confiável? Porque o TCP ele se preocupa se o protocolo se o pacote foi entregue. Se não foi, ele manda novamente o pacote, tá? Então ele se concentra na garantia, na qualidade da entrega do pacote. O DP não, ele só envia, tá? Não é orientado à conexão, é possibilidade de que os pacotes sejam entregues fora de ordem. O TCP não, ele cria uma ordem para entregar os pacotes. Correio eletrônico. Correio eletrônico, e-mail é uma ferramenta utilizada para enviar e receber mensagens eletrônicas de maneira instantânea através da internet. Para poder enviar e receber e-mails, é necessário possuir uma conta de usuário e um provedor de e-mail, Gmail, Outlook, etc. Tá bom? E aqui a gente fala sobre a conta de e-mail, característica e caracteres inválidos em uma conta de e-mail, tá bom? Cada provedor tem a sua maneira de criar o e-mail, tá? Geralmente é o nome do usuário que tem que estar disponível, @oprovedor.com ou .com.br, tá? Spam é uma mensagem de e-mail não solicitada. É aquela propaganda que você recebe a toda hora, tá bom? Ok? Geralmente por um grande número de pessoas, basicamente são mensagens com fins publicitários. Na hora da sua prova, não esquece, spam é o e-mail não solicitado e geralmente remetente quer te vender algo e às vezes quer te aplicar um golpe também, tá? Cliente de e-mail, programa utilizado para receber, enviar e organizar mensagens eletrônicas, Outlook, Thunderbird, Gmail. Webmail é um recurso que pode ser acessado por meio de navegador web, como por exemplo o Google Chrome, Internet Explorer, ok? No webmail é necessário baixar as imagens, servidor para o computador para poder acessá-lo. A visualização e envio e recebimento das mensagens são realizados através da página. Isso quer dizer o quê? Você não precisa instalar um programa de e-mail no teu computador, tá bom? Você pode fazer tudo isso pelo navegador. Exemplos de webmail: Outlook, Gmail, Yahoo Mail, e o UOL Mail também. E aí os provedores de e-mail mais famosos, o Outlook versão 2016 ou 365 para cima, tá? Botões que podem cair na tua prova. Gente, você vai abrir o Outlook, você vai olhar os botões, você vai gravar os atalhos de teclado se existirem, ok? Aqui, por exemplo, aqui, e você vai ler os conceitos sobre cada botão. Como é que a banca vai te perguntar isso? Ela pode fazer um recorte do botão e te pedir para conceituá-lo. Ela pode te dar o botão e te perguntar qual atalho de teclado abaixo corresponde à ação desse botão, ok?
ela pode te dar a imagenzinha e te perguntar, dentro do Outlook 16, o que significa esse botão aqui destacado? Entenderam? E esses conceitos aqui também são muito cobrados em prova de concurso, tá? Leia, releia, saiba para que funciona cada botão, bem como atalho de teclado. Eu nunca vou cansar de falar isso para você, tá? Os atalhos de teclado são importantíssimos para a tua prova, seja para e-mail, seja para navegadores, seja para produtos Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, tá bom? Campos de destinatário de e-mail. Boa, muito bem. Para que serve o para? Com cópia oculta, para que serve? Com cópia, para que serve? Eu já vi várias questões de prova de concurso público descrevendo um botão desse, tá? Ele coloca a descrição, o conceito, e embaixo ele te pergunta. Por exemplo, o usuário deseja enviar para mais de um remetente um e-mail que ele está escrevendo no Outlook, mas ele não quer que um terceiro usuário saiba deste envio. Para tanto, ele tem que clicar em qual opção? Entendeu? Com cópia oculta seria o correto. Isso quer dizer que um dos remetentes não vai saber que a mensagem também está sendo enviada para o outro remetente. Você entendeu? Os conceitos de cada botão, de cada opção, é o que a banca vai te cobrar. Leia, releia e guarde, tá? Caixa de entrada, caixa de saída, rascunho, itens enviados, itens excluídos, ok? Leia e releia esses conceitos. Isso cai muito na tua prova. São conceitos básicos sobre e-mail, em especial aqui o Microsoft Outlook, tá? Motores de busca, ferramentas de busca que eu te disse lá no começo. Temos aí os mais famosos, em especial o Google, tá? E outras tecnologias relacionadas a buscadores. Quanto a buscadores, pessoal, é importantíssimo você gravar as informações que estão aqui, ok? Por exemplo, como buscar em rede social. Quando você digita ali um arroba antes de uma palavra, você está pesquisando, você está mencionando alguém, por exemplo, na rede social Instagram, tá? Para pesquisar um preço, para pesquisar uma hashtag, excluir palavras da pesquisa, você coloca o menos antes de uma palavra, ok? Para colocar uma correspondência exata na pesquisa, você coloca a palavra a frase entre aspas. Para pesquisar dentro de um intervalo de números, coloca os pontinhos aqui, dois pontinhos entre os números. Combinar pesquisa, pesquisar site específico, pesquisar sites relacionados. Gente, pesquisar por tipo de arquivo, use o operador file type. Pesquisa do Google para limitar o resultado do tipo de arquivo. Isso aqui chove em prova de concurso público, tá? Leia, releia, mas sobretudo pratique, tá bom? Grupos de discussão. O que são grupos de discussão? Conhecidos como lista de discussão. São ferramentas de comunicação assíncronas, ou seja, para o recebimento e envio de mensagens, não é necessário que os usuários participem, que os participantes estejam conectados ao mesmo tempo, em tempo real, de forma sincronizada, tá bom? Entre os elementos normalmente presentes em um grupo de discussão encontram-se o administrador do grupo, que decide acerca das regras que vão compor aquele grupo, o moderador do grupo, que tem a função de aprovar ou não determinada mensagem, ok? Isso é grupo de discussão, tá? Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações, onde é possível interagir em tempo real ou não, trocar mensagens, mídias e informações profissionais. Quando fala ali, composta por pessoas e organizações conectadas por um ou vários tipos de relação. Relação de trabalho, relação de afinidade, relação de compra e venda, tá? Ok? Rede social Facebook é a mais popular do mundo, nela o usuário pode realizar publicações, e aí fala as características do Facebook. Rede social Twitter, tá?
Microblog, cujo objetivo é comunicação direta, curta, rápida e objetiva. Tem suas limitações e as suas diferenças para o Facebook. Rede social LinkedIn, muito importante para contatos de trabalho, oportunidade de estudo, emprego, tá bom? É uma rede social profissional. Inclusive, se você não tem seu LinkedIn, crie seu LinkedIn. Lá tem muito conteúdo relacionado ao estudo, relacionado a vagas de emprego e oportunidades de interação para trabalho. Instagram, compartilhamento de fotos, vídeos, histórias, com utilização rápida de filtros e aplica os estilos a foto tirada. Rede social Foursquare, Google Hangout, WhatsApp. Pessoal, cada rede social tem a sua característica. O que é que você vai ter que fazer aí? Encontrar pontos que destaquem uma rede social em detrimento da outra, tá? O YouTube, que inicialmente era um site para você postar vídeo, não é? Mas hoje em dia, com tantas funções agregadas ao YouTube, a gente já considera o YouTube praticamente aí uma rede social, tá? Pinterest, que é uma rede social muito famosa para compartilhamento de imagens de alta qualidade. Você quer fazer um trabalho específico, precisa de uma foto bonita, uma imagem legal, vai no Pinterest, tá bom? TikTok, vídeos curtos de entre 15 e 60 segundos. Reddit, que é uma rede muito famosa fora do Brasil, tá bom? Ferramentas colaborativas. Ferramentas colaborativas são soluções tecnológicas implementadas no ambiente de trabalho que contribuem para a melhora de produtividade das empresas e das pessoas. Para o funcionamento dessas ferramentas, deve-se utilizar estratégias colaborativas que aproveitem os benefícios da nuvem e da mobilidade. Benefício do uso de ferramentas de colaboração. Compartilhamento de arquivos, desenvolvimento coletivo de tarefas. Se eu estou falando de colaboração, eu estou falando da possibilidade de permitir que dois ou mais usuários ou grupos de usuários trabalhem juntos, colaborando, agilizando determinada tarefa, tá bom? Visão panorâmica de desenvolvimento de tarefas, disponibilidade de recursos em todo o tempo e em todo lugar, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pelo notebook, ok? Agora, nós vamos partir para a resolução de questões sobre os assuntos que nós vimos até o momento sobre conceitos de internet e ferramentas que estão inseridas neste mundo aí, tá bom? Primeira questão. O fato do link, e aqui está o link para você, HTTPS, etc e tal, iniciar por HTTPS, ou seja, esquece o link e foca apenas nessa primeira parte aqui, tá? Significa que esse site aqui da Prefeitura de São Paulo, inicia com HTTPS, dois pontos, barra, barra. Esse HTTPS significa o quê? Que letra A é acessível apenas por meio de navegadores específicos, como Google Chrome, Firefox ou Microsoft Edge. B. Utiliza uma forma básica de segurança digital, baseada em troca de tokens de autenticação A1 e S1. C. Está configurado para redirecionar todo o tráfego para um servidor seguro que possui uma Web Application Firewall. Será que é isso? D. Exige autenticação de 2 fatores para o acesso e tem um protocolo de segurança avançado instalado. Ou letra E, usa o Security Socket Layers, o SSL, lembra? SSL, para criptografar o tráfego entre o computador do usuário e o servidor onde o site está hospedado. E aí, letra E. Lembra que nós falamos bastante na nossa aula sobre o SSL, cadeadinho fechado verde, e o HTTPS, onde o S é de segurança, tá bom? Atribui aí uma característica de segurança para o usuário na sua navegação daquele site, tá? No buscador do site Google, para procurar exatamente a frase prova de vida em páginas do site, e aí tem um site específico, utiliza-se corretamente a situação. Foi aquela dica de busca e navegação que eu disse para você agora há pouco, tá? Arroba, aspas, dois pontos, reticência, menos, mais, ok?
para procurar exatamente. Opa, vou apagar aqui, ficou feio. Procurar exatamente uma informação. O que é que eu uso, ok? Site, dois pontos, prova de vida, entre aspas, domain, dois pontos. É técnica de pesquisa. Não tem jeito. Você tem que ler, reler, gravar e praticar para procurar exatamente a frase, ok? Eu tenho que fazer nessa ordem aí, tá? Testa, testa, ver se funciona. Quando funcionar, o teu cérebro vai gravar isso como uma informação fidedigna, ok? O endereço IPv4 válido, que tem um técnico, pode utilizar para identificar um computador em rede local da organização onde trabalha é IPv4, IPv6. Qual a característica do IPv4? Qual a característica do IPv6? Ok? Você tem que lembrar disso, que nós falamos nesse momento aí da aula, tá? Exemplo de IP versão 4, ok? Logo, letra I, tá? Quarta questão. A rede interna de um tribunal é configurada de forma que todos os computadores possam acessar simultaneamente a internet e a intranet, garantindo segurança e alta disponibilidade. Com base nas ferramentas de navegação, boas práticas e tecnologias envolvidas, letra A. Em redes locais, o endereço IP de dispositivos conectados deve ser configurado manualmente. Protocolos como o DHCP não são aplicáveis em ambiente de intranet. B. Para acessar a internet, é necessário que o navegador esteja configurado com o certificado digital diretamente no sistema operacional, dispensando qualquer configuração de rede ou permissão no servidor. C. O navegador Mozilla Firefox não permite configurar o uso de servidores proxy diretamente em suas opções de rede, exigindo software de terceiro para gerenciar conexões SIGMAS em ambientes corporativos. D. A configuração de um servidor proxy permite realizar cache em páginas web e restringir acessos a determinados conteúdos da internet, que contribui para aumentar a segurança da rede. Letra E. Ferramentas de pesquisa na internet como Bing e Google utilizam o protocolo SMTP para enviar consultas e receber respostas. Gente, lembra quando nós vimos o SMTP? Eu falei para vocês mais de uma vez sobre esse protocolo. Gabarito letra D. Configuração de servidor proxy permite realizar cache em páginas web e restringir acesso a determinados conteúdos da internet, que contribui para o aumento da segurança. E o SMTP daí é protocolo de envio de e-mail. Cuidado. Um analista, por medida de segurança, aconselhou um dos seus usuários do setor a utilizar modo de navegação anônimo no Google Chrome, alegando em condições ideais que esse modo de navegação. Qual a característica do modo de navegação anônimo do Google Chrome? Pausa, leia, dá play, responde, tá bom? Modo de navegação anônima. Navegação anônima no Google não permite que o navegador guarde histórico de navegação, cookie, dado de site, informações fornecidas a formulários. Ou na letra C, que é a correta, não salva histórico de navegação, cookies e dados de sites, além de informações inseridas em formulários. Ok? Sexta questão. Buscando agilidade no uso de navegadores web como Google Chrome e Firefox instalados e funcionando em condições ideais, que significa o atalho de teclado Ctrl J. Não tem jeito. Você vai ter que ler e reler a página sobre atalho de teclado do navegador que eu falei para você, tá? No caso aqui, o nosso Google Chrome, ok? O Ctrl J faz o quê? Abre página de download, tá bem aqui, ó. Abre página de download Ctrl J, tá? Te falei que as bancas cobram e estou te mostrando que cobra. No Google Chrome, Ctrl Shift Del faz o quê? Pausa, leia, marque. Avançado, a opção avançado para remover dados de navegação associados ao preenchimento automático de dados de formulários. Opção avançado. Oitava questão. Considere que um funcionário do TJ, ou melhor, do TRT, permite que o navegador Google Chrome, instalado e funcionando em condições ideais do seu computador, realize o serviço de armazenamento e preenchimento automático de senhas. Ó, armazenamento e preenchimento automático de senhas.
Certo dia, ele recebeu por e-mail um aviso de que suas senhas tinham sido comprometidas com um link para o acesso ao Chrome. Então, o funcionário, o que foi que ele fez? Pause, leia, responda corretamente. Ok? Procedimentos no Google Chrome. O que ele fez? Letra C. Abriu o navegador, clicou nos 3 pontos no canto superior direito. Lembra que eu te mostrei na tela isso? Para personalizar o controlador do Chrome, clicou em senha, preenchimento automático, gerenciador de senha, checkup, nenhuma senha comprometida. Entenderam? Isso aí está nos meandros do navegador. Você tem que saber disso. Você tem que mexer nas configurações do teu navegador para aprender. Ler, reler, decorar é importante? Muito. Mas se você puder acrescentar a isso a utilização, o fazer, vai levar o teu conhecimento a um outro patamar. Tá bom? Características, ou melhor, considere 9 as seguintes características relacionadas aos navegadores Internet Explorer, Firefox, Google Chrome e suas versões ideais. Primeira, suporte a múltiplas extensões que permitem personalizar a experiência do usuário e adicionar novas funcionalidades. 2, mecanismos internos para bloquear conteúdos indesejados, como pop-ups e scripts maliciosos, proporcionando maior segurança na navegação. 3, capacidade de sincronizar dados de navegação, como histórico, senhas e favoritos, entre dispositivos conectados à mesma conta de usuário. 4, implementação de padrões web, como HTML, S e CSS3 para garantir compatibilidade com a maioria das páginas da internet. E 5, dependência de sistema operacional Windows para funcionar corretamente, não sendo compatível com os outros sistemas macOS ou Linux. As características constantes no item 5 não é válida para todos os navegadores, mas as características 1, 3 e 4 são válidas para Mozilla Firefox e Google Chrome. Questão profunda, difícil, tá? Você tem que saber bastante sobre os navegadores, ok? Nas nossas questões, a gente traz todo tipo de profundidade de nível de dificuldade para você, tá? 10ª questão é uma ferramenta e ou aplicação comercial de grupo de discussão em tempo real. Google Play é grupo de discussão? Teamwork é grupo de discussão? Zoom, Google Drive ou Microsoft Viewer? Zoom. Mas espera aí, professor, o Zoom é uma aplicação onde eu realizo de vídeo em tempo real. Sim, mas lembra do conceito de grupo de discussão? Você conectar pessoas de forma síncrona ou não para debater, para trabalharem em conjunto, coletivamente. O Zoom te permite fazer isso? Te permite realizar reuniões virtuais, colocando pessoas junto para decidirem, trabalharem, criarem conteúdo, colaborarem umas com as outras. Ok? Entendeu o contexto? Alguns dos outros aí, Google Drive é drive na internet, não é grupo de discussão. Google Play é streaming. Entenderam por que que não tem a ver? Por que que estão errados? Por eliminação você conseguiria resolver essa questão, tá bom? 11ª. A computação em nuvem dispõe de tipos de serviço, tais como, letra A, infraestrutura e plataforma, mas não aplicações. Letra B, infraestrutura e aplicações, mas não plataforma. Letra C, infraestrutura, mas não plataforma e nem aplicação. Letra D, plataforma, mas não estrutura e nem aplicações. Ou letra E, infraestrutura, plataforma e aplicações. Pessoal, computação em nuvem, tá? A ideia é levar para a internet tudo aquilo que tu tem no teu escritório, na tua área de trabalho física. Então eu tenho sim a infraestrutura, computadores interligados entre si, computadores virtuais, máquinas virtuais. Eu tenho plataformas. Plataformas são sites que têm vários serviços lá dentro para você trabalhar. E eu tenho aplicações. Por exemplo, o Word que tu instala no teu computador para redigir um documento, você encontra na nuvem também da Microsoft. Entenderam? Ok? Computação em nuvem, eu tenho aplicações, infraestrutura e plataforma também. Ok? 11ª. Na Secretaria de Educação de um Estado, os servidores são orientados a utilizar ferramentas de colaboração online. Sobre isso aqui que a questão está versando, ok?
Para otimizar o trabalho em equipe e gestão de projetos, um dos principais aplicativos recomendados é o Google Drive, devido à sua funcionalidade de compartilhamento e edição simultânea de documentos. Isso quer dizer que 2 ou mais usuários, cada um no seu computador ou no seu equipamento, consegue alterar e colaborar no documento. Escreva corretamente uma dessas funcionalidades do Google Drive, que é aí uma das aplicações de colaboração e também de armazenamento de informação que a gente mais utiliza, tá? Ok? Possibilita configurar permissões de acesso para que diferentes usuários tenham nível de acesso como visualização, comentário e edição de documento. Você cria uma pasta no seu Google Drive e coloca arquivos lá. Você pode configurar essa página para compartilhá-la com outros usuários. E nesse compartilhamento, você vai dizer o que cada usuário desse vai poder fazer. Só visualizar, comentar ou editar aquelas informações. Porque se todo mundo puder fazer tudo, alguém pode, sem querer ou querendo, apagar as informações que ali estão. Ok? 13ª, sistema de autenticação de 2 fatores tem por objetivo principal sistema de autentificação de 2 fatores. Antigamente você entrava com usuário e senha no teu e-mail. Agora você entra com usuário e senha no teu e-mail e é a confirmação de uma informação que chegou no teu celular. Ok? Isso aí é o duplo fator de autenticação, tá? Ou um múltiplo fator de autenticação, tá? Pode aparecer assim na tua prova, MFA, múltiplo fator de autenticação, ok? Ou duplo fator de autenticação, como nesse caso do Gmail. Você digita o usuário e senha no Gmail e aí ele te envia no celular um código de verificação para você autenticar aquela operação. Para que que isso serve? Fortalecer a segurança e evitar acessos não autorizados aos sistemas informatizados. Tá bom? 14ª, relacione a coluna 1 à coluna 2, associando redes sociais, opa, olha sobre o que fala, e estados abaixo de suas respectivas características. Para que serve cada rede social que a gente viu aqui, tá? Vou voltar para você rapidinho para você dar uma olhada. Para que serve essa rede social? Essa rede social, essa rede social. Ele vai te cobrar o conceito da rede social. Para que ela foi criada? Qual objetivo ela quer alcançar? Ok? Na coluna 2, a maior rede social com foco profissional. Nós vimos que é o LinkedIn, então aqui você coloca 2. Se tu tem certeza disso, tu já elimina a B, a C e a E. Por exclusão, ou melhor, por ter certeza da primeira afirmativa em qual rede social se trata, tu gabaritou a questão, pessoal. É sobre conhecer sobre o assunto? Claro que é, mas é também sobre saber resolver questão de prova de concurso. É toda a prova que tu vai conseguir fazer isso? Claro que não. É toda a prova que isso vai dar certo? Não. É recomendado eu fazer isso de cara? Também não. Mas em um momento que você está corrido com o teu tempo, não tem tempo de ler tudo, avaliar, porque o objetivo disso aqui é te confundir. Te fazer perder tempo lendo e te fazer confundir na hora de marcar e de escrever. Tá bom? Técnica para saber resolver prova de questão. Saiba estudar, saiba fazer prova e gabaritar a questão. Tá bom? Ok? Segundo ponto aqui, que é o Facebook, uma rede social mais utilizada no Brasil, inclusive por empresas que aproveitam para realizar estratégia de publicidade e marketing. Aqui o 4 é a rede social inovadora, que é o Instagram, o microblog, popularizou para permitir publicações. Ah, não. É o Twitter, tá? O famoso X. E por último, o Instagram, a rede social mais popular do Brasil, com diferentes recursos. E aí tem muito dinheiro, muita publicidade, muito marketing envolvido ali também. 15ª questão. Nos últimos anos, as redes sociais têm se tornado uma parte integral da comunicação pessoal e corporativa. Elas oferecem uma plataforma para a troca de informações, ideias e construção de comunidades virtuais. As empresas utilizam redes sociais para marketing, atendimento ao cliente e recrutamento, enquanto os indivíduos as usam para conectar-se com amigos e familiares, bem como para obter informações. No entanto, o uso eficaz das redes sociais requer um entendimento profundo de suas funcionalidades, suas limitações e seus impactos potenciais no uso. Considerando a gestão de redes sociais em um contexto corporativo, assinale a alternativa que apresenta melhor prática para aumentar o engajamento e a presença online de uma empresa. Que questão maravilhosa!
profunda, rica, vai além de conceituar a rede social e de saber para que uma rede social e qual rede social serve para quê. Vai no ponto da gente refletir sobre o que é que uma rede social realmente é interessante no mundo corporativo. Para interagir regularmente com os seguidores através de postagens, respostas e comentários e mensagens diretas, além de monitorar métricas de engajamento para ajustar as estratégias conforme necessário. Tá? Ok? Chegamos ao fim da nossa aula sobre internet e subgrupos, subassuntos que norteiam esse assunto tão importante cobrado em prova de concurso. Tá bom? Não esquece, meu querido concurseiro, faça concurso público até você tomar posse. Quando esse dia acontecer, chegar, lembra do professor Raul, que está aqui para servi-lo nessa jornada, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, escaneando esse QR Code, que eu terei o prazer imenso de te atender. Fique com Deus, até a próxima aula. Boa sorte na sua prova.